Muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Linha Aberta. Esta semana o país voltou a arder e tornaram a morrer portugueses. Desta vez 43. Os meios não chegaram para tanta tragédia. Chefe Moraes, qual a população? Estamos completamente em chamas, casas e tudo, não temos hipótese. Chefe Moraes, qual a população? População do Coval, escuto. Pai, está uma calamidade, pai, prestaram aqui mais o carro, pai, isto vai arder tudo. Tenho, João, não tenho. Ó chefe, eu fiquei sem água, tenho que ir abastecer o carro, não consigo trabalhar aqui na aldeia. Vais para baixo, que até estás aqui, eu não me encontro, vais para baixo. Ó chefe Moraes, Mais meios, pá, mais meios. Estou farto depois de pedir no bem meios, pá. Isto vai ser uma catástrofe, pá. Vai arder tudo, pá. Ó segundo, nós estamos de avaria e não conseguimos passar para baixo. Estamos completamente cercados. Conversa e ouve. Tens que multiplicar os meios porque não há mais meios. Sei, é isso que estou a fazer. Estou aqui a fazer o milagre da multiplicação com os meios existentes. O milagre da multiplicação dos meios. Em boa verdade, não houve milagre. Morreram, não 43, mas oficialmente 44 portugueses na sequência destes incêndios que começaram no domingo à noite, a norte do Rio Tejo. Mortes e bens, tudo perdido. Alguns dos quais fruto de uma vida inteira de trabalho, como esta casa, por exemplo. A proprietária desta casa, a Emira, é imigrante na Suíça há 27 anos. Pensava voltar a Portugal definitivamente, mas veja agora o que aconteceu àquela casa. Aquela casa foi totalmente consumida pelas chamas. Totalmente. Não restou nada. Com o fogo, a vida da proprietária desta casa ficou reduzida a cinzas. Mostro-lhe agora o antes e o depois. Impressionante. Impressionante. A proprietária desta casa está aqui connosco. Chama-se Clarice Múrias. Muito boa tarde. Veio da Suíça a propósito desta tragédia. Como é que vai ser agora a sua vida? Não sei. Não sabe? Não sei. Estava para voltar definitivamente. Não sei. Como é que foi avisada? Por netos, por WhatsApp, que estavam em contacto comigo, mas eu estava a ver o fogo em Oliveira do Hospital. E pronto, não passava mira, não passava, nunca imaginei. Quando o meu neto me teve tempo, os dois estavam em casa sozinhos, porque a mãe tinha ido buscar uma amiga que também estava já no meio do fogo, ao pé da minha casa. E eu disse: vovó, vamos morrer, isto vai tudo arder, isto vai tudo arder. E eu disse: tenham calma, deixem-se estar que a mamãe vai vir. E entretanto chegou com o mais velho, que tinha ido com ela, e disse: vovó, a tua casa explodiu, tu não tens mais casa, vovó. E eu disse: não pode ser. Nunca pensei, porque eu estava só a ver a Oliveira do Hospital, mas nunca pensei que estava lá metida também. Portanto, foi horrível, foi horrível. Mais Não horrível. houve ajuda? Não, o que é que era? Com 40 bombeiros, 4 carros com um avariado, o que é que se pode fazer num fogo como eu vi em Mira, que está ardido de um lado, está ardido de um lado? Não havia hipótese. Inclusivamente um próprio bombeiro perdeu os seus bens, porque para acudir os outros perdeu os dele. Para acudir os outros? Para acudir os outros perdeu os dele, exatamente. Eu vou dizer novamente, e agora? Agora não sei. Espero que o Estado possa ajudar, mas eu estou a ver muita burocracia. Já alguém falou consigo? Sim, hoje tive a oportunidade de falar com uma pessoa administrativa, onde fui levar os papéis da minha casa. Fui muito bem atendida. Uma psicóloga, Ruth Oliveira, muito atenciosa. Tive o necessário para sobreviver a este momento e com uma assistente social que não estou de acordo com o que ela me disse. O que é que ela lhe disse? Portanto, essa dona Catarina disse-me, como eu era imigrante, que lhe disseram que eu periodicamente vinha à casa. Não é verdade que eu vinha a Portugal. Eu passo mais tempo em Portugal porque estou reformada, fui operada a 2 joelhos, tenho 2 próteses. E como estou lá, estou cá
Ora, eu passo praticamente 8 meses em Portugal, vou lá 1 mês, 2, venho. A minha terra, o meu Portugal, a minha casa é esta. Era esta. Esta casa estava limpa à volta? Era esta. Diga? Estava limpa à volta? Toda, toda, toda. Só não estaria as outras que estavam atrás, porque o povo apodera-se daquilo que não é dele. Portanto, havia terrenos camarários que fizeram pilhas de lenha. E se não estivesse lá essa pilha de lenha, a nossa casa não tinha ardido. Portanto, e se não estivesse lá essa pilha de lenha, a nossa casa não tinha ardido? Foi o que disse? Foi, sim. Se calhar eu dizia outra vez. E se não estivesse lá essa pilha de lenha, a casa desta senhora não tinha ardido? Não tinha ardido. Portanto, houve alguém que se esqueceu de fiscalizar, houve alguém que se esqueceu de ir ver como é que estavam os terrenos, houve alguém que, mesmo depois do que aconteceu em Pedrógão, não fez nada. E agora a vida desta senhora está igual a isso. Nada. Nada. Posso dizer que já estive em contacto com um e-mail que mandei ao Presidente da Câmara. Temos um excelente Presidente da Câmara, Dr. Raul Soares, desculpe. Portanto, eu sei que vou ter o apoio, mas por burocracias de serviço social, eu não tenho direito à minha casa a ser reconstruída para viver, porque é para onde pensava ir viver. Agora eu pergunto se estão, porque diz que há de prioridade. Então, se há de prioridade porque estão 12 meses em Portugal, eu estou 10 meses em Portugal, como é que vai ser? A senhora tem passaporte português? Tenho, sim, senhor. Então mande-os falar com a prioridade da vizinha. Na passada terça-feira, a minha próxima convidada distribuiu bens alimentares às populações afetadas pelos fogos, nos concelhos de Oliveira do Hospital e de Arganil. E teve uma surpresa, diria, amarga. Não é verdade, Lia Rodrigues? Boa tarde. O que é que encontrou? Foi ajudar as pessoas? Sim, fomos ajudar as pessoas. Para Oliveira do Hospital. E também para 2 aldeias do concelho de Arganil, Anceris e Pomares. O que é que levava? Levávamos água, leite, barras de cereais, fruta. Levávamos também tudo o que seja para fazer pensos, como betadine, bepantene, pensos, Um tudo. carregamento significativo. Sim, levávamos 500 litros de água, 200 litros de leite, levámos cerca de 200 a 300 pacotes de bolachas, levámos depois entretanto estava tudo condicionado, fechado, portanto, cereais. Chegaram lá? Chegámos lá e encontramos uma multidão que não bebia água há 2 dias. Como é que é? Há 2 dias como? Ou seja, se não havia água canalizada, se os poços estavam contaminados com as cinzas dos próprios fogos, as pessoas não conseguiam beber água. Há 2 dias que ninguém as via? Sim, exatamente isso. Houve um senhor no qual nos disse que nós somos os primeiros a lá chegar. Nunca passou lá um bombeiro, um carro de bombeiros, um carro da Proteção Civil, ninguém da Câmara, junto da freguesia, ninguém. Estavam completamente isolados. Houve uma senhora... Também temos que compreender que as eleições já foram há algum tempo. Exatamente, foi há uma semana. Enquanto houve a semana, estas pessoas eram importantes, agora já não são. Pronto, e entretanto encontramos uma senhora dentro de casa, semi-ardida, metade ardida, completamente com os braços e com as pernas queimadas, sem assistência médica. Portanto, há 2 dias que a senhora estava a sofrer dores sem assistência médica. Exatamente, porque nós chegámos à aldeia da Anceris por volta do meio-dia, na terça-feira, e o fogo já tinha sido no domingo à tarde, à noite, e a senhora estava sem assistência médica desde aí. A senhora tentou apagar com os seus próprios meios, a balde de água, a sua própria Aquela casa. aldeia não viu bombeiros, portanto, os que estavam vivos foi porque conseguiram apagar as chamas que os circundavam. Exatamente, uns aos outros, com baldes de água. Baldes de água, deixou de haver água, não conseguiram apagar mais nada. Os furos tentaram, mas depois já não deu mais. E, entretanto, a senhora tentou, supostamente, apagar com o seu próprio corpo, com o que tinha no corpo. Tirou a camisola e a tentar apagar e magoou-se nos braços e nas pernas. O João, o meu colega, que me encontrou, que encontrou essa senhora, entretanto, chamou a minha colega Susana e eu, e fomos e tentámos fazer os curativos o máximo que pudemos. Mas já eram queimaduras. E depois não chamaram pessoas?
A notícia que estava alguém a dar água espalhou-se em milésimos de segundo, que quando deparámos tínhamos mais de 40 pessoas à nossa volta. Que eram as pessoas todas daquela aldeia. Exatamente. Todos eles, órfãos deles próprios, vamos Exatamente. dizer assim. Encontramos uma criança, sem ninguém. Sem ninguém? Sem ninguém. Mais tarde viemos saber que os pais tinham morrido no combate do próprio fogo. E a rapariga, a miúda, tinha à volta de 8, 9 anos. Como é lógico, essa situação chocou-nos muito. Mas assim, a rapariga não sabia, a miúda não sabia. Como é que, ou quem é que chamou a primeira ajuda, para além de vocês? Isto é, vocês estavam lá e depois chamaram ajuda. Aquelas pessoas não tinham meios de comunicação? Não havia nada. E vocês tinham ao menos rede? Nós não tínhamos rede móvel, mas tínhamos dados, mas com um tracinho. Foi quando o João fez um direto a pedir ajuda. Porque ainda havia uma casa a arder. Ainda havia fogo? Sim, havia. Havia uma casa que estava... Então, sem ser vocês, quem é que foi a primeira entidade, vamos dizer assim, que chegou lá? Ninguém. Então vocês foram-se embora? Nós fomos embora, fomos diretamente logo a seguir a Avelar, a Avô, porque tivemos que descer a encosta. Fomos ao Oliveira do Hospital, aos bombeiros. Entretanto, já não conseguimos distribuir mais nada porque estava a ficar de noite e não havia luz. E os bombeiros foram lá? Nós não fazemos ideia, porque quando nós já chegamos lá à Proteção Civil, estava na parte traseira, dissemos aos senhores da Proteção Civil que Anseriz precisava urgentemente de ajuda, porque eles não tinham água, não tinham comida, não tinham nada e havia pessoas que precisavam de ajuda médica. E a resposta da Proteção Civil foi: a sério, está a falar a sério, mas com um ar muito arrogante. E o meu colega disse: não, nós estamos a brincar. E depois viraram costas e foram à vossa vida? Tínhamos mesmo que ir embora, porque ambos os meus colegas que foram comigo, a Susana e o João, tinham que ir para os seus postos de trabalho. E eu ainda fiquei. Então, cumprimentos, a avaliar pelo depoimento desta senhora, cumprimentos para a Proteção Civil. Porque arde Portugal? Cada um de nós tem as suas suspeitas. Suspeitas essas muito bem sintetizadas pelo jornalista Carlos Nascido, feito na Saloia TV. Veja bem este resumo. Bom, se repararem bem, em todas elas, destas imagens, o que está a arder são eucaliptos. Portanto, se o que mais arde é o eucalipto, podemos concluir que se houvesse menos eucaliptos, teríamos menos fogos florestais. Por outro lado, se há tantos eucaliptos, é porque há uma indústria que precisa deles como matéria-prima, é a celulose. E, portanto, se temos uma indústria que beneficia em transformar Portugal num imenso eucaliptal, podemos exigir que seja essa indústria a pagar as despesas do combate aos incêndios. Raciocínios e conclusões muito bem tiradas. O meu próximo convidado viveu também um dos momentos mais difíceis da vida dele em Coja, Arganil. Curiosamente, o Carlos Ferreira, que é perito em seguros, está a fazer um doutoramento na área dos incêndios. Ele há coisas. E quase que perdeu a casa nestes últimos incêndios. Boa tarde, Carlos, seja bem-vindo. Você não perdeu a casa, mas a sua avó perdeu. A minha avó perdeu, os meus tios perderam. Sim. Como é que soube do que estava a acontecer? Como soube como? Sim. Relativamente a... Como é que soube que a casa da sua avó estava naquele estado? Só soube a sua estava cercada? Só soube da casa da minha avó ardida 2 dias após o incêndio, porque nós não tínhamos comunicações de forma alguma, ou seja, na localidade de Coja, onde se encontra a minha casa, não havia comunicações absolutamente nenhumas. Portanto, Coja não tinha comunicações? Nem luz e nem água. Luz. E nem água. Nem água? Nem água. Portanto, era um caso muito parecido com o que esta senhora acabou de nos contar. Eu, no dia de domingo, ia de Coja, de Lisboa, a regressar a Coja, quando soube que o incêndio estava a deflagrar ali na zona de Lausanne, tudo normal, estaria por lá. Entretanto, fomos para Coja e quando foi 1 da tarde já lá estava o incêndio. E a partir daí começou o cenário que é de conhecimento geral. O senhor estuda os fenómenos dos incêndios. O que é que, na sua opinião, aconteceu ali? Ou o que é que não aconteceu? A nível da ignição, aqui não podemos estar a discutir esse tema porque a ignição não existe, porque foi por propagação do incêndio. Contudo, a partir do momento em que o incêndio chega à localidade de Coja, e eu vou falar especificamente em Coja porque à volta é a tragédia, como é o caso do Oliveira do Hospital, que é um caos autêntico que se lá passa, mas definindo Coja, só uma forma do fogo se deslocar é havendo matéria combustível. Se ela existir, ele propaga-se. Nós ali tínhamos mais de 30 graus de temperatura, tínhamos menos de 30% de umidade. A regra dos 30. Está a entender? Contudo, mete-se normalmente na equação e quem
toma decisões sempre a ideia divina. Contudo, até o divino neste momento está cansado e não consegue ajudar mais, porque os bombeiros fizeram o que podiam. Agora não conseguiam fazer absolutamente mais. A minha casa foi salva, assim dizendo, pela ajuda de um carro de bombeiros de Coja, que no preciso momento em que uma frente de fogo atingia a casa, eles atingiram, e em 10 minutos que estiveram ali, foram só 10 minutos que lá estiveram, permitiram eliminar a frente de fogo, onde havia matéria combustível que podia entrar no perímetro da habitação, foram embora. A partir daí, estive por minha conta, antes desse momento, depois desse momento, e por minha conta, sem luz e sem água. Sem água, sem luz, sem comunicações, e a conhecer o fenómeno do fogo como poucos, está a preparar um trabalho académico nessa direção. Posso dizer que sofreu mais que os outros? Não, eu sou um sortudo. Eu sou um sortudo. Ou seja, eu sou daqueles que eu tenho a minha casa inteira, sou um sortudo. Não posso dizer isso dos meus tios, não posso dizer isso da minha avó, não tem a casa, tem entendido, e tantas outras vítimas. Sim, não estava a dizer isso, pelo amor de Deus. Estava a dizer, os médicos, quando têm uma doença, conhecem melhor a doença do que as outras pessoas. Não, eu ali... Se você estuda o fenómeno do fogo, a vê-lo... Eu, antes de haver o incêndio, antes de haver este incêndio, há muito que tinha na minha casa feito uma faixa de segurança. Ou seja, dei-me, perdoem-me a expressão, ao gozo de abrir uma faixa de segurança. E hoje, se lá forem, verão o que é um terreno do lado direito da faixa de segurança que eu fiz, ou seja, não foi a Proteção Civil, foi que eu fiz, que do lado direito tenho um vizinho... Estamos a ver, não é? Exatamente. Exatamente, na zona traseira da casa. Esta aqui já é a terceira frente, ou seja, o terceiro ataque que o fogo faz à casa, porque temos a falar que a minha casa encontra-se no local onde é a entrada para a povoação. E neste momento, como algumas fotos aí retratam, aquela zona estava fechada, ou seja, não havia corredor de segurança nenhum para sair da localidade de Coja. Ou seja, quando falamos de questões de Deixa-me perguntar, peço desculpa por interromper. Então, disse isso ao Presidente da Junta? Não, o Presidente da Junta deve dizer uma coisa, contrariamente a outros agentes de poder na zona. O Presidente da Junta... O Presidente da Junta também é um agente da Proteção Civil. Também, mas num passado recente fez, a pedido de alguns habitantes de Coja, numa zona paralela ao rio, onde nós à partida diríamos não era necessário, e ele, a pedido dos habitantes, fez uma limpeza. Pois bem, essa limpeza que ele fez, sensivelmente 400 metros, na zona descendente para o rio Alva, garantiu, sem sombra de dúvida nenhuma, a proteção de mais de 30 habitações, onde a média etária dos habitantes são superior a 50 anos, ou seja, a dificuldade em combater ou defender o próprio património seria claramente acrescida face a outras situações. Quer dizer que quando os autarcas ouvem as populações, as coisas acontecem. Sem dúvida nenhuma. Aquela senhora não teve essa sorte, porque aquela senhora diz que tinha a área à sua volta limpa, mas outros não tinham. E que havia montes de como vocês dizem, carga térmica, sim, ali à espera de arder. E, portanto, isso terá desajudado bastante. Rani, há coisas que não é preciso pensar muito, não é preciso andar a fazer um trabalho académico como eu ando a fazer para chegarmos a determinadas conclusões. Há uma zona em Coja, uma zona residencial, provavelmente a principal zona residencial de Coja, que há muito que eu olhava para aquilo, os meus pais têm lá a casa, você para entrar naquela zona tem que fazer um ângulo de 90 graus, não entra um carro de cisterna, ok? Entra uma viatura florestal de combate a incêndio, tudo bem, mas não mais do que isso, e não se conseguem cruzar duas viaturas por uma pela outra. Houve incêndio nessa zona, também nessa zona houve. Se não fosse a população a defender, e 3 caminhões dos bombeiros que foram... É isto? É esta zona? Não, esta zona é o meu vizinho, só para terem noção, eu tirei esta foto para... Do lado direito é o meu vizinho com o terreno cultivado, do lado esquerdo era cultura espontânea. Pois. Ou seja, é só para tentarem terem a diferença, e isso poderá ser visto na zona oposta, onde eu tenho um vizinho que nunca tratou da floresta, tenho a faixa de segurança que fiz e tenho depois a floresta cuidada pelo meu vizinho. Aquilo justifica aquilo que agora está muito em voga, estão a apregoar, que é vamos ordenar o território. Sim, mas isso não é neste momento agora que se descobre. Nós temos que combater o incêndio no inverno, temos que preparar. Neste momento os autarcas, muitos deles andam preocupados com demonstrar solidariedade. Não, neste momento tem que se começar a preocupar com a chuva que vem nas serras que não têm nada para segurar a água. A chuva que vem agora das terras que não têm nada para segurar a água e que vai entupir com a cinza. Os serviços sociais deverão sim tratar de quem está necessitado. Agora, há que estar sempre um passo à frente. Isso não acontece. Isso não acontece. Muito obrigado. Se há alguém que conhece bem cenários de calamidade, é o Sérgio Marques. Ele foi fuzileiro,
durante 16 anos, tem opinião sobre estes incêndios. Terá, certo? Muito boa tarde, Sérgio. O que é que viu? Vi a desorganização da Proteção Civil. Sim. Que andam a brincar aos soldadinhos e continuamos a brincar aos soldadinhos, a Proteção Civil, porque não é só vestir uma farda preta, muita dela até vem vincada ainda dos saques e depois meterem uma boina na cabeça, tipo a lambase, e agora somos soldadinhos e vamos brincar aqui aos soldadinhos, vamos comandar estes homens, estas corporações, etc, etc, etc. Ou seja, uma boina preta que para si tem um significado especial. Pronto, mas a questão não é essa aqui. Eu acho que a Proteção Civil, na minha opinião e na opinião de muita gente do meu meio, de militar, a Proteção Civil devia ser militares. Não deviam ser senhores que fizeram um mínimo percurso dentro de uma corporação de bombeiros e que a seguir, por serem afiliados deste ou Os que fizeram. Os que fizeram. E outros que vieram diretamente do gabinete. Exato, das tais equivalências, como se costuma dizer. E não é virem serem afiliados deste ou daquele e assumirem postos de comando onde estão a comandar meios, homens, infraestruturas. E porque é que também o Sr. Ministro da Defesa não será um militar também? Porque se fosse um militar, certamente teríamos os militares todos no terreno. A falta de água não existia, porque existiam lá as cisternas dos militares e temos preparação para isso. Tanto a Força Aérea, como a Marinha e como o Exército. Além de termos preparação, temos meios. Temos cozinhas de campanha onde, por exemplo, as nossas cozinhas de campanha geridas por o pessoal da Marinha, da Taifa, há cerca de 2.000 refeições. Isso é simpático, sabe porquê? Porque eu, como vi darem refeições tão miseráveis aos bombeiros, se calhar era preferível as cozinhas de campanha da Marinha. Pronto. Aliás, na Marinha nunca se passou fome, vamos dizer a verdade. É verdade. Pronto, aconteceu isso em Pedrógão Grande, mas já foi tarde. Isto na minha opinião, e vale o que vale, como é óbvio, na minha organização militar, os militares deveriam estar no terreno, já para nem falar na história da aviação civil, que é uma coisa que não tem pés nem cabeça, que nós temos helicópteros muito melhores que os Camós, que dão prejuízo, já deram prejuízo de 350 milhões, salvo erro, ao Estado português. Temos os Puma que levam um balde, se calhar um bocadinho maior que aqueles que os Camós levam, ainda levam uma equipa de combate a incêndios lá dentro. Não esteja a puxar para a língua, que eu também ajudo e digo que os C-130 tinham equipamentos que apodreceram no Montijo. E estão obsoletos no Montijo. Já para não depois falar até há uns senhores que sabem muito de combate ao fogo, eu não sei, e que dizem que os C-130 são muito pesados para a manobra. Não. Pesado para a manobra é perdermos gente. Diga uma coisa, Sérgio, na sua opinião, haver um corpo de bombeiros, ou melhor, haver uma organização que dirige os bombeiros em termos nacionais, é melhor do que a Autoridade Nacional de Proteção Civil? Também com a articulação com as Forças Armadas, porque se é uma catástrofe, é para isso que as Forças Armadas existem, para nos proteger, tanto do inimigo ou para ajudar a população em catástrofe, em situação de catástrofe. Ou seja, a base disto tudo e o tumor começa logo no Ministério da Defesa e no Ministério da Administração Interna, porque o Ministério da Administração Interna é para gerir as polícias ou algo idêntico à polícia. E o Ministério da Defesa devia ser gerido por um militar. Nós temos 124 generais e almirantes no ativo. Não me diga. 124. Almirantes no ativo? Almirantes e generais. Bem, mas é contando com os botes de borracha da infantaria. É, mais ou menos isso. Não há almirantes que cheguem para isso tudo. Mais ou menos será na casa dos 6 milhões que se gasta com esses senhores. Então, nós temos 40 mil militares mais ou menos no efetivo, nas Forças Armadas todas, Força Aérea, Exército e Marinha. Será que esses generais têm cargos, todos eles têm cargos? Então não era eles fazerem uma parte do final da sua carreira militar na Proteção Civil? Ao menos terem gente para comandar, não é? Ou gente que percebe da hierarquia, não é os soldadinhos de preto que apoiam tipo a lambase e que andam na autoridade da Proteção Civil. Até já, Sérgio, muito obrigado. Temos um ouvinte em linha, sei que é bombeiro, boa tarde. Sim, boa tarde. Diga de sua justiça. É assim, eu acho mal a nossa Liga Nacional de Bombeiros não aceitar os voluntários, depois vêm para a comunicação social dizerem que faltam voluntários, que não estão no terreno, onde eu fui sapador florestal, que pertencia à CAUL, Associação Florestal da Beira Serra, onde nós conhecemos perfeitamente o terreno todo, não nos foi permitido atuar a 100%, onde eu me ofereci que estava num Algarve para ir a caminho
a caminho para Oliveira do Hospital, onde os meus familiares perderam tudo que você possa imaginar, desde animais, desde carros, desde alfaias agrícolas, desde bens alimentares, que você entra em Oliveira do Hospital, não vê uma única coisa aberta, onde eu sei de fonte segura dos bombeiros que queriam sair para o terreno dentro da cidade, as pessoas fora a barrarem a passagem aos bombeiros para tentarem acudir às suas coisas, onde eu me ofereci voluntariamente para sair num carro de fogo de Albufeira, onde não me foi permitido. Agradeço muito a quem me disponibilizou um carro da empresa para eu me deslocar, para ir ter os bens essenciais da minha família, onde fui levar algumas coisas alimentares, que não ficaram sem nada, que foi a Greenbus Transportes, que é uma empresa de turismo. Eu continuo a perguntar porquê que a nossa Liga Nacional de Bombeiros, alguém do poder diz que há falta de voluntários e depois não aceita quando fazem os requisitos. Eu quero lhe agradecer, gostei muito de ouvir. Você, vamos dizer a verdade, é desse fogo que é preciso. É o fogo que pode levar-nos, pode alumiar o caminho e levar-nos para algum sítio. Não é o outro que nos mata diariamente. E, só para ilustrar o que estou a dizer, lá se foi o Pinhal de Leiria, plantado no século XIII, primeiro por Dom Afonso e depois acrescentado por Dom Dinis. Aliás, fica o Dom Dinis ligado ao nome dele. Foi... definou-se. 80% do Pinhal de Leiria definou-se. Connosco está um estudioso do Pinhal de Leiria, daquela que foi a área rainha. Ele, Gabriel Roldão, seja bem-vindo. Obrigado. O senhor escreveu Elucidário-se do Pinhal do Rei. Tenho uma honra muito grande em tê-lo aqui. Porquê é que ardeu o Pinhal de Leiria? Muito obrigado, muito obrigado. Porquê é que ardeu este pinhal? O senhor é um estudioso com tantos anos de dedicação a este. Eu tenho muita dificuldade em falar deste. Há quanto tempo é que o senhor anda a dizer que isto ia acontecer? Muito incisivamente, há cerca de 16 ou 17 anos. Há 17 anos que o senhor disse, diz que o Pinhal de Leiria não era acompanhado devidamente. Não, ele não é acompanhado devidamente desde 2008. Vou-lhe aqui também oferecer este documento que foi entregue por uma associação que eu criei, mais uns amigos. A Associação dos Amigos? Apelei Amigos do Pinhal do Rei. E foi uma exposição apresentada à excelentíssima Presidente do Conselho Diretivo do ICNF, que agora já não é ela, é outra pessoa, que relata as 20 preocupações da APLEI sobre o estado atual da Mata Nacional de Leiria. Tem que me repetir. O senhor apresentou isso à excelentíssima senhora Presidente do Conselho Diretivo do ICNF. Do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas. Isto foi apresentado... É preciso dizer o seguinte, é que o Pinhal de Leiria é da responsabilidade do ICNF. Pois, é uma mata nacional. É uma mata nacional. Andamos aqui a dizer que os privados não tomam conta das matas. Exatamente. Já caiu a Ministra, caiu o Secretário de Estado, caiu o Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, caiu o Comandante Operacional, mas existe 80% da mata que desapareceu e parece que os donos do ICNF continuam os mesmos. Bem, Então quer dizer, na sua leitura, que a entidade que tem a responsabilidade de tratar daquela mata não agiu. Não foi agora, não agiu desde 2008. Pois não vem a Quer agir. isto dizer, a Mata Nacional de Leiria, Olha, que é como se chama está agora... Ali. Consegue ver daí, não consegue? Pois, eu vejo, tenho aqui em frente. Pronto. Isto é o antes e o depois. Isto está aqui num sítio que é um lugar chamado Ponte do Facho. Vá lá, não ardeu mais porque aquele espaço que vê de branco é invadido permanentemente, era, agora talvez não, por jipes, por motas de todo o terreno, por aqueles veículos de 4 rodas. Por manter aqueles trilhos. Não, eles manteram, estragaram o Pinhal de Leiria também, Sim. ajudaram também a destruí-lo. Mas foi aí que iniciou o fogo, exatamente no extremo sul do Pinhal de Leiria. Deixa-me ouvir esta testemunha do que aconteceu no Pinhal de Leiria. Boa tarde. Boa tarde. Muito boa tarde, faz favor de dizer. Desde já, parabéns pelo programa, que é muito útil à população.
nós vimos um terror à frente. Assim, o Pinhal de Leiria é considerado por toda a população aqui de passeio familiar, turismo, é uma fonte de rendimento a nível turístico aqui da região. Eu sou de Moinhos de Carvide, localidade vizinha de Vieira de Leiria, onde arderam bastantes casas, negócios industriais, pessoas que perderam tudo. Temos a agradecer, eu falo em nome da população, temos a agradecer aos bombeiros que foram incansáveis e muito à população. Mas houve bombeiros suficientes para combater este fogo? Não. Os que tiveram no local foram muito poucos e, coitados, não conseguiram fazer mais. Por favor, não desligue, mas eu tenho que fazer aqui uma... Agora que a senhora diz isso, tenho aqui que fazer uma pergunta. Sr. Roldão, as empresas de celulose também têm pinhais, chamam-se eucaliptais, não é? Ora, não há fogos significativos nos eucaliptais. Será que eles têm alguma ligação própria para o São Pedro, que lá não haja fogos e no Pinhal de Leiria tenha acontecido isso? Eu vou-lhe dizer muito concretamente, muito diretamente, qual é a minha posição no meio disto tudo. Eu não sou um técnico, sou um indivíduo que estuda História e que publica, já tenho 24 livros publicados à volta destas matérias, por conseguinte, não me perco a fazer análises públicas sobre assuntos que eu desconheço. Esse facto, pois, poderá ter existido, mas terá que convidar alguém que esteja devidamente inteirado sobre isso para o dizer. Eu quero falar, e se puder falar, exatamente o que aconteceu. O Pinhal de Leiria tem 750 anos, tinha 750 anos de história. Faz parte integrante do Conselho da Marinha Grande, porque todos os pinheiros que existiram no Pinhal de Leiria fazem parte do Conselho da Marinha Grande. Não há um metro quadrado fora do Conselho. Eu não percebo nada de história, mas sei que no princípio do século também houve um grande incêndio neste pinhal. Meu caro, houve um incêndio que eu lhe vou aqui relatar muito simplesmente, que é assim. O primeiro grande incêndio do Pinhal de Leiria foi no dia 21 de julho de 1824. Ainda não havia Autoridade Nacional de Proteção Civil? Não havia esta malta toda dos fatinhos como nós andamos vestidos. Eu vesti-me hoje de escuro exatamente por causa disso, porque esta não é a minha cor. De qualquer maneira, os senhores que vestem fastos escuros, que andam com pastinhas debaixo do braço, a lamber as botas de quem os pode promover, esses jovens que são normalmente absolutamente incultos contra estas matérias, eles é que vão tomar os lugares próprios das grandes administrações do país. E depois redunda disto, falta de cultura, falta de saber, falta de conhecimento e incompetência, sobretudo. Eu digo isto muito frontalmente, ainda há dias tive um encontro privado a pedido do Sr. Ministro da Agricultura e lhe disse exatamente isto que estou a dizer. Isso disse a ele. E disse. Portanto, temos um Ministro que sabe que há incompetentes na coisa. Ter um Ministro que saiba que há incompetentes na coisa já não é mau. Susana, diga-me o que é que viu, o que é que a indignou mais quando começou a ver o seu Pinhal a arder? A impotência. A palavra é impotência. Tanto de nossa população como dos bombeiros. Eles perderam um carro aqui na localidade. Ardeu completamente. Eles tiveram que entrar, de repente, se não morriam ali queimados, dentro de uma casa e se meterem debaixo d'água de um chuveiro de uma casa de banho, porque as pernas começaram a arder e tiveram que aguardar aí por ambulâncias, mas foi um caos, porque não era só o fogo, como o fumo que levava as fagulhas para todos os jardins das casas. Assim, nós ficámos completamente cercados. Muito obrigado pelo seu esclarecimento e pela sua denúncia. Já viu com certeza estas imagens? Em cenários como o do fim de semana passado, os bombeiros não chegaram para tudo. A Vera Silva é voluntária no Penedono, na Associação dos Bombeiros Voluntários do Penedono, certo? Ó Vera, o que é que aconteceu este fim de semana? Nós conseguimos muito bem perceber, porque isto é uma total desorganização. Os bombeiros voluntários sentem que há falta de coordenação, falta de comunicação nos teatros de operações, e depois os bombeiros voluntários, quando se fala em bombeiros, nós somos voluntários e estamos no terreno a fazer o nosso melhor e gostaríamos de fazer mais e melhor, mas também a mim que me entristece enquanto bombeira é eu saber qual é que é a minha essência, é eu saber poder ajudar o próximo, não só
na área de incêndios florestais, porque os bombeiros voluntários não existem só para apagar fogos, existimos o ano inteiro para prestar o serviço à população no socorro e tudo o resto. E estes bombeiros voluntários como eu, sentimos que tem que haver uma mudança, alguém tem que reconhecer o trabalho que nós fazemos e parar de sermos vistos também como os coitadinhos, porque os bombeiros tentaram ajudar estas pessoas, mas estas pessoas houve perdas de vidas, houve pessoas que ficaram sem nada e os bombeiros também se sentem um pouco... Sim, tem um colega seu, inclusivamente, que perdeu a casa para ir salvar os outros. Diga? Tem um colega seu que perdeu a casa porque ele foi-se embora, foi salvar os outros, ficou ele sem a casa. Sim, exatamente, sim. Os bombeiros precisam de ser tratados com alguma dignidade. Os meus colegas estiveram no teatro de operações, chegaram ao local, ninguém conseguia comunicar com eles não conseguiam comunicar com ninguém. Vimos isso no princípio do programa, não inventámos, vimos mesmo isso. Sim, os bombeiros, eu estou-lhe a dizer que a minha corporação chegou ao local e não conseguia ter comunicações e trabalharam por iniciativa própria. As pessoas pediam socorro e eles não sabiam muito bem para onde é que haviam de ir, porque eram muitas pessoas a pedir socorro para irem salvar as casas. E depois estes bombeiros que dão tudo e que querem ajudar, somos vistos como uns coitadinhos. Nós não somos coitadinhos, não, nós somos bombeiros por opção. Eu sou bombeiro e tenho orgulho em vestir esta camisola, mas também acho que há um subaproveitamento da imagem dos bombeiros, os coitadinhos, porque os bombeiros coitadinhos têm que ir para o incêndio salvar as pessoas, têm que apagar fogos, mas assim, os bombeiros também precisam de respeito, também precisam de ter alguma dignidade. Muito obrigado, Vera. Os incêndios começaram no domingo passado, ou diria mesmo, recomeçaram no domingo passado, morreram 44 pessoas, uns dizem 43, outros dizem-nos 44, mas salvaram-se muitas outras, por os bombeiros. E refiro-me em concreto, enfim, no universo daqueles que se salvaram, refiro-me em concreto aos 48 ocupantes de um autocarro que neste domingo foi apanhado pelo fogo numa viagem entre Viseu e Coimbra. Uma das passageiras está aqui connosco. Olá, Ana, bem-vinda. Aquilo foi um susto. Foi, sim, senhora, foi bastante terrível. É capaz de me descrever como é que foi? Vocês começaram a sentir que as laterais estavam a arder, não é? Eu estava no banco, eu estava no último banco, eu era a última passageira, vá. E desde que saímos de Viseu até Coimbra, nós víamos que estava fumo, mas nós nunca pensamos que as coisas vão acontecer connosco. Pois, claro. E, portanto, nós começamos a ver fumo, começamos a ver o céu cada vez mais vermelho, mas continuamos sempre com a esperança que ele ainda está um bocadinho longe. Até que, de repente, eram por volta das 18h50, o fogo estava por todo o lado. Estava atrás, estava à frente, estava dos meus lados. Eu tinha o meu vidro ao meu lado a ferver, eu não via mais nada, eu não via árvores a arder, eu só via fogo. E, portanto... E o carro sempre andando, o autocarro? O autocarro parou durante um bocado e foi aí que as pessoas começaram aos berros e pessoas a telefonar aos pais e à família a despedirem-se. Porque nós éramos só estudantes, quase todos nós, e não sabíamos o que é que havíamos de fazer, até que lembro-me, um rapaz ao meu lado que gritava para continuar em frente, e foi aí que, e aí eu tenho mesmo que sublinhar a coragem e a lucidez do nosso condutor Eduardo Donas Boto, que continuou em frente e simplesmente passou pelaquela parede de chamas, e que se ele não tivesse feito isto, eu não estava aqui a relatar o que aconteceu. É tão simples quanto isso. Pois claro, os bombeiros ao nosso lado que apagaram o autocarro que estava a arder, precisamente na minha parte, mas nós nem reparámos. Eles simplesmente disseram para nós sairmos do autocarro, nós saímos... Já depois do autocarro ter passado? Já o autocarro tinha passado, eles pediram para descer porque precisamente ele estava em chamas. E nós descemos e estava imenso fumo, estávamos aos berros, não sabíamos o que fazer e simplesmente o que começámos a fazer foi afastar-nos do perigo. Então começámos a andar no meio da estrada para a frente, a ver o que é que havíamos de fazer. O carro acabou por arder? Não. Felizmente os bombeiros que estavam ao nosso lado, os bombeiros de Santa Combadão, que mais uma vez realço a importância que eles tiveram, conseguiram apagar o fogo e, portanto, nós, quando estávamos a andar, começámos a ouvi-los a chamarem-nos de volta. Eu estava das primeiras e a dizer-me para corrermos o mais rápido possível. Nós corremos, entramos no autocarro e o autocarro começa a andar e vamos apanhando as pessoas que tinham caminhado um bocadinho mais, fomos apanhando as pessoas pela estrada.
até que chegamos a um outro ponto de fogo. E de novamente o mesmo Novamente o mesmo problema, não tão grave, porque já não nos cercava. Mas o Sr. Boto conseguiu de novo atravessar. Ele foi Muito incrível. obrigado. Eu peço desculpa a todos. Eu sei que todos vieram aqui para falar ligeiramente de muito pouco, de tanto que sentiam. Mas para nós que estamos em casa, era vital poderem ter ouvido todos estes desabafos e outros tantos que ficaram por partilhar. Boa tarde. O programa volta